dia para você de todo o Brasil. Agora é hora de notícias aqui na TV Canção Nova. São 9 horas e 32 minutos. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar se prepara para o início da Semana da Família desse ano. O tema das reflexões é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Padre Crispim vai nos falar sobre isso já já. Vamos ver ainda duas histórias emocionantes de recuperados do coronavírus e uma homenagem aos nossos queridos pais. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. Espera pela gente. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar está preparando uma abertura especial para a Semana Nacional da Família, que será de 9 a 15 de agosto. Amanhã tem uma live com a participação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O padre Crispim Guimarães nos fala sobre o tema escolhido para este ano. O tema deste ano, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, ressalta a importância da família como este núcleo central da sociedade. É um núcleo também para a igreja, de tal forma que a igreja chama esta porção do povo de Deus, esta pequena comunidade, como igreja doméstica. Este conjunto de igrejas domésticas forma, então, a igreja, a eclesia que nós conhecemos, a comunidade. Nós, portanto, temos esta intenção, desde que começamos a celebrar no Brasil, em 1994, a Semana Nacional da Família, exatamente de festejar, e tornar evidente este núcleo importante da sociedade. E queremos, portanto, neste ano, lembrando a dimensão da casa, trazer à tona este desejo nosso de fazer com que a nossa casa seja um espaço de adoração e de serviço ao Senhor. Assim nós chamamos todos os brasileiros, todas as brasileiras, que se reúnam em torno das vossas famílias, que lembrem desta presença de Deus, que quer morar no seio da família, para que a gente possa valorizar cada vez mais esta igreja doméstica que o Senhor tanto pensa e tanto bem quer. Então desejamos que você possa fazer parte deste momento celebrativo Brasil afora. Agora, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar vai fazer a abertura dia 8, um dia antes das comunidades e dioceses. E durante 2 horas nós vamos ter a fala de Dom Valmor e depois 2 momentos, um sobre o tema deste ano, Eu e Minha Casa Serviremos o Senhor, depois uma entrevista feita sobre o tema do novo normal e a família no pós-pandemia. E no dia 16 vamos fazer a conclusão, recolhendo tudo aquilo que foi celebrado durante a semana e apresentando, socializando através das nossas redes sociais para todo o Brasil. Então assim todos nós somos chamados a celebrar esta Semana Nacional da Família. E agora nós vamos lá para Brasília para conversar com o Otávio Martins sobre a atual situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil e também sobre a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro, que libera quase 2 bilhões de reais para a vacina. Bom dia, Otávio. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. A pandemia continua aqui avançando no país. Já temos mais de 2 milhões e 800 mil casos confirmados da doença. Infelizmente, quase 98 mil pessoas já morreram. A boa notícia é que a gente também ultrapassou aí a marca de 2 milhões de pessoas recuperadas. Então, o Brasil segue em primeiro lugar no ranking de pessoas recuperadas. E a gente já começa a ver também ali a luz no fim do túnel ficar mais forte. As vacinas estão sendo testadas, tem 2 no mundo que já estão em períodos avançados de teste, e essas 2 estão sendo testadas aqui também no Brasil. Ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera aí quase 2 bilhões de reais, para esses testes de vacinas aqui no país. Então, a MP de ontem diz respeito à vacina inglesa de Oxford. Então, até dezembro, início de janeiro do ano que vem, se der tudo certo, se os testes continuarem sendo bons como estão sendo, já se espera que tenha uma vacina aí para ser aplicada na população. Quem vai receber essa vacina em caso de testes positivos serão primeiro os grupos de risco. Então a gente espera com fé e ansiedade aí que essa vacina consiga ser positiva.
Muito obrigada, Otávio, por suas informações. E agora a gente vai para um breve intervalo e a seguir vamos saber quais são as novidades da nossa central de web jornalismo. E a máxima hoje fica em 25 graus, a mínima ainda um pouco baixa, 12 graus. Estamos de volta e agora vamos ver a previsão do tempo. Uma grande e forte massa de ar seco está sobre o estado de São Paulo e a umidade relativa do ar chega a níveis muito baixos nas horas mais quentes do dia. Confira agora como fica o tempo hoje e também no final de semana. Uma massa de ar seco ainda predomina sobre o sul do país. A previsão é de sol e nenhuma chuva nos 3 estados. No sábado e domingo não tem previsão de chuva. Sol forte a seco e nenhuma chuva para o sudeste nesta sexta-feira. No sábado, o sol ainda aparece em boa parte do sudeste. Chove apenas no Espírito Santo. E no domingo, a previsão se repete. O tempo segue firme no centro-oeste. Faz sol e não chove em toda a região. No final de semana, nada muda. No norte, o tempo segue firme com sol e sem chuva no Acre e no Tocantins. Chove a partir da tarde nas demais áreas da região. No sábado, chuvas isoladas em Roraima. Domingo, tempo firme em boa parte da região. No Nordeste, chove com frequência na Bahia, o sol predomina e não chove nas demais áreas. No sábado, a previsão se repete. No domingo, dia instável na Bahia e em Sergipe. No Maranhão, tem pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos agora aos destaques do nosso site de notícias com a Júlia Beck, que tem novidades sobre as iniciativas em prol do Líbano. Bom dia, Delita. Hoje a gente começa falando do Líbano, após explosões ocorridas na última quarta-feira, que deixaram cerca de 140 mortos, mais de 5.000 feridos e 300 desabrigados. O país vem recebendo a solidariedade de países e instituições do mundo todo. A Igreja Caldeia, no Iraque, por exemplo, anunciou um dia de oração em jejum pelos libaneses. Os bispos europeus divulgaram um comunicado assegurando o desenvolvimento de ações de caridade para minimizar os efeitos desta tragédia. Além destes apoios citados, o Papa se pronunciou nesta semana em prol do Líbano, assim como países do mundo todo, incluindo o Brasil, que já afirmou que enviará ajuda ao país. E hoje estamos na expectativa para o Dia dos Pais, que será celebrado neste domingo, ocasião em que a Igreja no Brasil celebra a vocação da família dentro desse mês vocacional. Para muitas famílias, a comemoração deste ano será diferente. Alguns pais, profissionais de saúde ou idosos, por exemplo, viverão o distanciamento dos filhos em virtude das medidas sanitárias. Outros que estão trabalhando em casa viverão a data com laços paternais mais fortalecidos. Uma recente pesquisa da Fundação Canadense de Saúde do Homem apontou que mais de 60% dos pais canadenses disseram ter se aproximado dos filhos na quarentena. No Brasil, um membro da formação de casais, grupo ligado à pastoral familiar, destaca também os muitos casos de fortalecimento de vínculos paternais nesse período. No nosso site você confere o relato de um pai que vive esta experiência e conta como tem sido passar mais tempo com o filho em casa. Bom, estes foram os destaques de hoje do Web Jornalismo. Para mais informações, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com. E a seguir, a emocionante história de um pai que teve que se reinventar. É logo após o intervalo, não perca. E em meio a tantas notícias de morte durante a pandemia, uma notícia de esperança. Uma vovó de 97 anos que venceu a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado de Sergipe tem mais de 60 mil casos confirmados do novo coronavírus e 33 mil pessoas curadas. Maria de Lourdes nasceu em 1923, hoje com 97 anos. E com muita luta, determinação e fé, ela venceu o coronavírus. Foram 9 dias internados aqui nesse hospital em Aracaju e para ela e toda a família hoje é um dia de recomeços. É uma mulher de fé, uma mulher de oração,
E nós precisamos dela aqui na terra ainda, e Deus sabe disso. Os primeiros sintomas foi moleza no corpo, frio, falta de ar e febre. No hospital foi confirmado o diagnóstico para o novo coronavírus, mas ela surpreendeu a equipe médica e conta o segredo dessa superação. Adeus, 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 adeus. Ficamos todas apreensivas, com muito medo, né? Mas sabia também que Deus tem um plano ainda na vida da minha mãe. Né? Ela é uma mulher muito religiosa, de uma fé grande. E assim passou para todos os filhos, que nos deixavam de que essa fé dela, ela venceria mais uma vez uma batalha. Ao receber alta, a idosa recebeu o carinho dos funcionários. Ela sempre acreditava. Tinha a filha que estava junto, que também tinha um pensamento muito positivo sobre a evolução da doença. É complicado quando você vê um paciente com bastante comorbidades, a idade também é elevada, mas quando você vê que o paciente está junto para o tratamento, tudo muda. Então a gente teve uma evolução muito positiva, graças também à fé dos familiares, e foi muito gratificante cuidar dela. E agora outra história de esperança. No dia que a igreja celebrou a vocação sacerdotal, um padre redentorista também se recuperou do coronavírus e voltou a celebrar a missa. Padre Celso Cruz, reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, igreja bastante conhecida pelas tradicionais novenas que atraem cerca de 30 mil devotos nas quartas-feiras, voltou a celebrar a Santa Missa no último domingo, após ficar quase um mês afastado por causa da Covid-19. No dia 4 de julho, com capacidade pulmonar reduzida, o missionário redentorista foi internado. Ele passou 13 dias em tratamento, sendo 8 na UTI. Passei por momentos de dor, sofrimento, mas também por um momento de uma experiência muito bonita, onde o milagre aconteceu na minha vida por conta de todo um povo que rezou por mim. Depois de todos os desafios que passou, o sacerdote afirma que retornar e no altar do Senhor fazer a partilha da Eucaristia é uma alegria e ainda uma renovação do seu ministério. Retornar ao santuário e no altar. De fato, fazer a partilha da Eucaristia. Foi uma bênção de Deus e é uma alegria e é uma renovação para a minha vida sacerdotal. Além do Padre Celso, 3 missionários redentoristas também foram diagnosticados com a Covid-19. Entre eles, Padre Sérgio Lima e 2 seminaristas. Por apresentarem apenas sintomas leves da doença, os religiosos ficaram isolados e permaneceram em observação na casa paroquial. Graças a Deus, todos se recuperaram bem e já retornaram às suas atividades. De Curitiba, Fabiana Sá, para o Canção Nova Notícias. E domingo é o Dia dos Pais. Hoje vamos conhecer a história do Flávio, que por causa de uma fatalidade teve que reinventar-se para cuidar da sua filha. Essa belezura tem 10 meses. É uma criança abençoada, é uma linda, uma doce criança. Pouco antes do parto, Sofia perdeu a mãe acometida por um AVC. Depois de 70 dias, a Sofia foi para casa, foi para casa das avós junto comigo. Eu fiquei morando uns 3 meses com a avó materna. Foi importantíssimo para ter um aprendizado, um primeiro cuidado, até como trocar o bebê, como dar de mamar. Assim como qualquer pai de primeira viagem, o Flávio se perguntou muito se teria capacidade de criar a filha sozinho. Aos poucos, e com a ajuda da família, ele foi se dando conta do tamanho da responsabilidade que tinha pela frente. E uma história ainda marcada pela dor foi se transformando num caso de amor e dedicação. Flávio mora sozinho com a filha.
e o amor pela pequena tem sido o combustível para superar desafios. Realmente essa história é uma história de superação, amor e fé, marcada por uma tragédia, marcada por uma perda. Mas eu precisava me recompor, precisava me restabelecer, precisava entender que a Sofia precisava de mim, precisava entender do papel de pai, um papel tão grandioso, e que nesse Dia dos Pais vai ser lindo e maravilhoso estar com ela, com a Sofia de fato, estar com ela no meu colo, para eu ter certeza que eu posso ser o melhor pai para a Sofia. Sua vez agora, vai. E com essa linda história, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Um feliz Dia dos Pais para todos os papais e um ótimo final de semana para todos.